Como organizar o meu calendário de competições? O ano começou, né? As competições já estão à tona e aqui no Brasil a gente tem um calendário muito extenso. Eu costumo dizer para meus atletas que se o Natal e o Réveillon cair num domingo, como caiu em 2016 e 2017, tem competição no Natal e no Réveillon. Porque é impressionante como o nosso calendário é extenso, né? Algumas pessoas não vão entender muito, mas como assim? É normal, né, ter provas e tal? Na verdade é que como a gente segue o padrão de excelência e a excelência do ciclismo se encontra na Europa, lá o calendário é reduzido, né? E isso é interessante. Eu vou até estender um pouquinho mais esse vídeo para explicar para você a diferença. A questão que lá é reduzido, lógico, porque o inverno é muito rigoroso e não tem como fazer competição na neve. Então na neve os ciclistas vão esquiar, vão patinar no gelo, menos pedalar porque se torna inviável, né? Mas em contrapartida isso traz um benefício para o atleta, porque o calendário ele fica mais enxugado. Não é que as provas deixam de acontecer. Os organizadores organizam as provas de uma forma que elas ficam mais próximas, então para os atletas, para os treinadores, para as equipes, para você montar uma periodização, para você montar uma logística de treinamento e competições, isso aí é excelente, é muito bom, né? Vamos supor que um atleta tenha, 15, 20 provas na temporada e que ele realize essas 15, 20 provas em 8 meses ou em 6, 7 meses. Isso é muito bom, porque todo final de semana praticamente ele vai ter competição, dá uma pegada, dá uma diferença, o atleta treina menos, né? Eu, por exemplo, às vezes encho o saco de tanto treinar e falo, nossa, eu preciso competir, eu não aguento mais treinar. Chega um ponto que você não consegue mais evoluir se você não competir. Fica até aí o incentivo para você que é um atleta que não compete, isso é pura realidade. O atleta ele chega num ponto que ele não consegue mais evoluir, ele precisa competir para seguir evoluindo, para abrir o motor um pouquinho e por aí se vai, né? Mas assim, voltando ao assunto, ao contexto desse vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho como que você pode organizar o calendário aqui no Brasil, né? Porque alguns atletas eles se batem um pouco e é até um pouco equivocado da parte de muitos pensar que você consegue estar 100% o ano todo. Eu estava fazendo um vídeo hoje para os meus atletas, um vídeo fechado onde eu expliquei como que vai funcionar a nossa periodização para 2017 e aí eu resolvi fazer esse vídeo também porque eu acho que é interessante você estar consciente dessas situações para que você possa organizar a sua prova e colher frutos disso daí, né? Então vamos lá, a gente tem um calendário extenso. Às vezes, eu particularmente tenho 2 picos no ano, né? Geralmente aí no meio do ano e outro em novembro, depende muito do calendário que a minha equipe me passa. Então o que eu faço? Essas 2 datas eu vou estar no meu 100%. Então eu vou montar minha periodização para estar 100% ali, mas eu vou competir outras vezes. Eu vou competir sim, porque eu vou usar outras provas para me preparar. E o fato de eu não estar no 100% não significa que eu não estou competitiva. É isso que eu disse para os meus atletas. Vocês vão estar no 100% daqui a X tempo, daqui a X semanas, né? E o fato de vocês não estarem no 100% ou às vezes alguns atletas nem vai chegar no 100% porque tem um calendário. Quanto maior o seu calendário, mais difícil é para você chegar no 100%. E eu vou também falar sobre isso nesse vídeo. Então assim, para você chegar no seu 100% ou próximo disso, você precisa sim competir. E se você chegar no 100% sem competir ou próximo do 100% sem competir, é digamos que um chocolate sem sabor. Não tem graça, não vale, entendeu? Porque você vai estar no máximo da sua performance física, mas vai faltar um X que se chama ritmo de competição. As pernas vão estar ainda lentas, as pernas vão estar um pouco travadas e as competições elas servem para soltar as suas pernas, para trabalhar o seu feeling de competição, o seu feeling estratégico, até mesmo para verificar se aquilo que está sendo realizado está surtindo efeito e a gente está caminhando no sentido certo, né? Então, para você que visa o foco, você que tem competições, seja aí tipo o Brasil Ride, ou um Iron Biker, ou então um Armap, ou etapas do Big Biker, ou etapas do campeonato estadual, mesmo que você esteja no seu máximo ali, você precisa disputar outras provas para trabalhar o seu feeling de corrida, para deixar você mais ágil, para deixar você mais rápido durante aquele foco que você tem, durante aquela competição que você se preparou para estar nela, né? Uma outra coisa que eu quero falar para você é sobre a questão do 100%. Alguns atletas eles optam por competir, por exemplo,
10, 15 provas no ano e eles não têm um foco principal, simplesmente eles querem estar 100% o ano inteiro. E aí eu converso com ele, eu falo, não tem como você estar 100% o ano inteiro. Fisiologicamente, metabolicamente falando, humanamente falando, cientificamente falando, é impossível você estar 100% 12 meses do ano. E aí, o que o treinador faz? Ele vai levar aquele atleta ali nos 90% mais ou menos, vai manter o máximo que ele puder, porque ali ele consegue manter um prazo maior, ele tem um prazo maior para manter aquela performance. Se ele leva no 100%, o pico de performance vai ser um pouco mais curto, e aí ele vai ter que ter uma queda de performance para recuperar o corpo, porque senão ele entra em overtraining. Se você ficar insistindo com o atleta para ter performance, ele já está naquele limite, você precisa descer alguns degraus, sim, é necessário, tá? Para você recuperar, regenerar o seu corpo, e aí você volta a aumentar a intensidade novamente, preparar ele para um outro foco, para um outro pico de performance, né? Então, se você tem competições ao longo do ano e você não tem um foco específico, aí você consegue elevar a sua performance ali a uns 90%, 95% no máximo, é o que eu te recomendo, e mesmo assim o prazo vai ser menor, porque, resumidamente, quanto mais alta a performance, menos tempo você consegue manter aquela performance, entendeu? Digamos aí que um pico de performance de um atleta profissional gira em torno de 45 dias, né? Mais ou menos. Aí você fala assim, mas na Europa, por exemplo, o que você fala do Peter Sagan, que o cara ganha corrida o ano inteiro? O Peter Sagan ganha corrida se preparando, sim, até porque lá muitas vezes o calendário permite isso. Ele corre todo final de semana, lá na Europa corre dia de quarta, sexta, sábado, domingo praticamente, né? As pessoas lá, os atletas, eles treinam e depois eles começam a competir e já não treinam praticamente, né? Exceto os grandes atletas de volta, essas coisas assim, porque eles vão reconhecer etapas de voltas, vão fazer uma telemetria, né, digamos assim, preparar tudo certinho, e é importante, né? Imagina uma prova de 21 etapas, você tem que saber o que vem pela frente, até para você se preparar para aquilo, fisicamente, mentalmente, psicologicamente e outros detalhes logísticos que tem que ter, né, acertado para esse tipo de evento. Mas de uma forma geral, o atleta na Europa, ele compete, aliás, ele treina competindo, né, e atinge o seu pico de performance competindo. Sempre assim. Aqui no Brasil, a gente já não tem tanto esse privilégio, porque o nosso calendário é muito extenso, né? E as provas são muito espaçadas. Por exemplo, você vê etapas de... Alguns campeonatos realizam 4 etapas todo mês. Ótimo, excelente isso daí, perfeito, né? O mountain bike, eu vou te dizer a verdade, é até um pouco mais organizado do que o speed. O speed tem muitas provas aí no final do ano, e já o mountain bike, as principais competições encerram seu calendário no máximo em outubro. Bato palmas pro pessoal do mountain bike, porque isso aí é um respeito ao atleta, porque ele vai poder descansar, ele vai poder montar o seu planejamento com calma para o próximo ano, avaliar o que ele ganhou, o que ele perdeu, para estar trabalhando melhor ainda para o ano seguinte. No speed a gente às vezes não tem isso daí. 2016 foi um ano diferente, né? Devido à crise a gente teve poucas provas no segundo semestre, mas 2017 já começou e a gente vai botar para moer. Bom, muita informação no vídeo, eu espero que dê para você assimilar um pouquinho do que eu quis te passar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nas perguntas, porque a gente vai estar respondendo o mais breve possível. Se tiver alguma sugestão de vídeo também sobre o assunto que não tenha ficado muito claro, deixa aí que a gente vai estar colocando em pauta. Um abraço, deixa um like também, até mais!